Opa, fala pessoal, beleza? Esse é mais um vídeo da série, que esse é o 10º vídeo aí. No vídeo anterior eu expliquei, mostrei um pouco mais dos conceitos e das customizações que dá pra fazer aqui no indicador, né, que a gente tem. E a gente busca sempre a melhor otimização para vocês. É, Existem alguns outros indicadores também, né, que a gente mais utiliza. Esse daqui é o que a gente utiliza nas salas, o ciclo C. A gente tem a versão do ciclo T também, né, que ele é bastante utilizado para identificar os movimentos de tendência do mercado, assim como ele também gera alvos, onde a intenção de que a linha branca é a linha voltada para compra e a linha preta é a linha voltada para venda. Esse é um pouco mais complicado explicar ele aqui agora, como se utilizar ele para fazer a entrada, mas dá para perceber que o mercado também respeita bastante os movimentos para ele, né? Se você pensar sempre branco compra, sempre preto vende, mas a ideia é que as linhas elas estejam te orientando sempre para um lado, mas elas também servem como alvos, né? A galera aí já viu o comentário short e etc. Quem é mais antigo na sala, né? Onde eu tenho essa região de compra, eu posso ter um primeiro alvo nessa minha linha preta, pois ela corresponde à venda, há uma grande chance do mercado respeitar essa região e fazer um retorno, um pullback provavelmente até a possível região de compra antes de subir, e vice-versa, quando ele toca na linha de venda, ele deve vir buscar a primeira de compra e sentir um pouco essa região antes de continuar descendo, e isso é bem repetido no mercado, né? Assim como também tem os padrões de configuração para entrar nele, utilizar esse indicador para entrar como uma entrada de tendência, né? Que é nos cruzamentos de linha, onde formam o conceito de um caixote, mas ia acabar ficando confuso se eu apresentasse isso por aqui também, já que não é o objetivo passar muito dos indicadores. É, Como eu tinha dito, como eu tinha mostrado, pessoal, ele funciona muito bem por ele ter uma base forte matemática, um indicador, o ciclo, e ele funciona bem em qualquer tipo de gráfico, assim como qualquer tipo de ativo, né? Vocês usam bastante também nas salas a respeito de ações. Né? A gente tem qualquer ação que colocar que tenha um volume considerável, as regiões também vão funcionar, elas vão ser bem respeitadas. Né? Assim como se eu trocar o tipo de gráfico também, o que eu num gráfico de Rankin Ash, tinha até mostrado no outro vídeo. O Rankin Ash ele tem uma base matemática muito forte, como eu tinha dito já. Né? Então, além da própria matemática como um todo do mercado, de todo o conceito que o indicador já usa, volume, preço, força, etc., o indicador do Rankin Ash ele já tem uma base matemática forte, então as regiões também funcionam muito bem para ele, como vocês veem. Né? Mas em tempos gráficos diferentes também de outros indicadores, né? Se configurar aqui ou de outros gráficos. Configurar aqui o Ranking Ash num tempo superior, vamos colocar um Ranking Ash baseado em um time de 5 minutos também. Ele tende a fazer boas regiões também. Provavelmente aqui eu teria que ajustar um pouco a questão da configuração para esse tipo de tempo gráfico do Ranking Ash, que não é muito bem, eu não recomendo muito bem esse tempo gráfico do Ranking Ash. Assim como para outros gráficos também, como até o próprio ponto figura, como eu tinha mostrado, acaba funcionando muito bem também, né? Claro que com regiões um pouco diferentes, os conceitos das regiões também, mas ele acaba funcionando muito bem. É, Cada ativo, cada papel, etc., tem as suas próprias configurações ideais, né? Seus padrões de configurações que funcionam muito bem. Não dá para aplicar o mesmo padrão de, por exemplo, ponto figura com o tipo de volume que o dólar tem comparado com o mini índice, então fica diferente, é claro. Mas um dos objetivos também, pessoal, desse vídeo aqui é mais para quem já está acostumado com as salas, né, quem já utiliza das salas, um jeito fácil
plotar, entre aspas, as linhas do indicador aí na plataforma de vocês que vocês utilizam. Aqui eu estou usando sempre o Trader Evolution, mas vocês podem utilizar aí o ProfitChart, o Trade ou outras plataformas aí. É, é utilizar o Fibonacci, entre aspas, né? Não o Fibonacci em si, mas utilizar o indicador aqui de Fibonacci para você traçar a sua região. Aí vocês sempre recebem, geralmente nas salas, o ponto de compra, o ponto de compra, o ponto de venda, né? E o stop loss. Esse geralmente é o padrão que eu costumo utilizar. É, Então você pode entrar no seu Fibonacci, toda plataforma vai ter isso disponível, tá? Configurar o Fibonacci e você trocar as regiões da Fibonacci. Você deixa zero, menos 33, né? Menos 33, 0, 5. Eu gosto de deixar o 1 no 20, 80, 95, 100 e 133. Por quê? Porque aqui basicamente vai se tratar de porcentagens, ok? A gente tem um canal, né? Então se você coloca menos 33, significa que você está pegando o tamanho desse canal e jogando 33% desse tamanho para baixo. O que o canal está aqui com 240 pontos, 230 pontos, então deu 270 pontos para cá. Se você colocar aqui o 133, vai ser a mesma coisa que o menos 33 no zero, ele vai colocar 250 pontos, 270 pontos cá para cima, 33% também. Eu coloco essas duas regiões aqui, a de 5 e a de 95, que é a minha margem de errozinha ali da linha. Muitas das vezes vocês veem que a operação chega na ponta do pavio, ali no limitezinho, e ela acaba, e às vezes não pega, né, aqueles 15 pontinhos de antecipar uma operação, etc. Eu considero essa antecipação geralmente como até 5%. É o limite aqui, ok? Que eu considero uma região testada ou não. Então eu tenho essa margenzinha de erro de 5% aqui nas duas posições. E eu tenho um nível de segurança para fazer uma tomada de decisão, seja de executar a operação como um todo, ou modificar meu risco aqui, né? Como a gente viu na planilha, a questão de movimentar o meu stop loss aqui nos 20%, que eu sei que é uma região que dificilmente, realmente muito, muito difícil, aí uma em cada 10 lá de momentos que você não pega esse movimento dele voltar e atingir aqui pelo menos os 20%, né? Então é algo que eu tenho como base. E a dicasinha é essa daí, a questão do Fibonacci, quando forem passar as regiões, se você deixar ele meio que pré-configurado aqui, como eu falei, desses modelos, fica mais fácil de visualizar aí quando o Jean passar as regiões, né, se você tiver o Fibonacci traçado dessa maneira. E aqui vou falar um pouquinho já mais do gerenciamento de risco dentro do indicador, mas também fica mais fácil de você manter o controle. A região já está aqui, né? Você sabe a sua entrada, 409 para 581. Puxei aqui, está dando 180 pontos, 170. Vou ter o meu risco aqui, nesse momento, que está 265. Então, se eu fosse fazer uma entrada onde eu estou querendo precipitar a saída ou uma tomada de decisão, eu faria ela baseando-se nesse risco-retorno aqui primeiro, né, de 20 para 33%. E nesse momento, a depender do mercado, eu decidiria se eu moveria com uma ordem posicionada o meu stop para alguma região segura. Talvez eu pudesse sair do meu stop aqui e colocasse o meu stop na mínima desse candle, um pouco abaixo da mínima, o que ficaria com 165 para 175, em torno 1 para 1. Se eu vejo que o preço está com força, ele continua subindo nessa região, eu posso mover aqui o meu stop para 0 a 0 e começar a projetar uma saída. Às vezes aqui eu posso utilizar o do próprio outro indicador, né? Vou respeitando bem, deu uma saída de 455 pontos antes de voltar na minha região de entrada. Então isso aqui é bacana para o próprio gerenciamento de risco de vocês. Algo legal, um conceito bacana também, no momento que essa região, a minha zona de 20%, ela for realmente vencida, o que ela ser vencida? É o preço confirmar um fechamento acima dela, né? Nesse caso aqui ele não confirmou o fechamento acima da região, ele voltou, ele confirmou o fechamento aqui acima dela. Eu tenho que ele vai buscar pelo menos em torno de 50%
desse canal de 835 pontos. E a partir desse momento aqui de fechamento acima, eu já vou tentar trazer o mais próximo possível da região do preço, talvez um stop de candle aqui, e viesse fazendo stop de candle, dava para me garantir aqui 315 pontos, ou sairia na região de 50% e etc. Esse momento aqui do mercado, por já ter feito uma região com alvo total, né, o 100% do canal, aqui seria uma reentrada, então é algo mais incomum ele fazer as duas regiões ida e volta. Acontece às vezes, mas é um pouco mais incomum. E aqui a gente tem um exemplo do porquê a importância também do stop referência, né? Nesse momento do mercado, a primeira operação na verdade ela aconteceu aqui, mas se eu fosse imaginar que esse aqui fosse o primeiro toque do mercado, o stop referência ele me protege, né? Esses 33% desse primeiro toque ele violinar, sendo que foi uma operação que ainda dava 100%. Então, somente após o mercado descer, ultrapassar essa região, eu mexer o stop e movimentar aqui, fazer a proteção de operação para eu não ser violinado numa operação que deu aí 835 pontos. Isso também varia do risco de cada um. Né? E todas essas regiões, quando vocês receberem, vocês podem fazer esse movimento aqui do Fibonacci. Eu considero que ele ajuda bastante. Aqui foi um. Não, aqui não. Também ele pegou. Acertou também na pontinha do pavio. Acabou que nesse período aqui eu não tenho um momento que ele basicamente quase toca na linha, chega a 5, 10, 15 pontos de tocar na linha e não pega a operação. Galera que tá aí no mercado há mais tempo com certeza já viu isso acontecer algumas vezes. É sempre muito certeiro os momentos. É muita pontinha de pavio que pega e às vezes pode correr o risco de ficar na pedra. Né? Apesar de que aqui não é um bom exemplo por já estar no final do dia. Geralmente depois das 4 horas da tarde a gente não opera mais pela falta de liquidez no mercado. Mas aqui pode ser um momento em que talvez esse 5% aqui ele faria diferença, tá vendo? Para pegar a operação. Ele chegou muito próximo da região, tá um pouco sem liquidez, faltou, mas ele respeitou o limite aqui de 5%. Se eu tivesse antecipado a minha ordem aqui, teria pego. Bem, vou parando esse vídeo por aqui também, para não ficar tão grande. No mais é isso daqui. No próximo vídeo eu vou enfatizar um pouquinho mais o gerenciamento de risco, acredito eu. Certinho? Valeu!